Olá, queridas e queridos, tudo bem? Então, nós estamos aqui na terceira parte do estudo sobre batalha espiritual, né? E lembrando a você que esse estudo é direcionado a um grupo de irmãs que nós temos no WhatsApp e denominamos Vencedoras por Cristo. E essas irmãs, elas estão sempre conosco aqui no estudo, em live, né, trazendo a gente conversando, aprendendo juntos, né? E nós não temos aqui nenhum interesse de nenhuma discussão teológica, nenhum debate, pelo contrário, nós estamos aqui para fazer, na verdade, trazer ao nosso coração, ao meu coração, ao teu coração, né, aquilo que Deus tem, na verdade, de melhor para nós, que é a sua própria palavra, tá bom? Então nós vamos começar falando o que está registrado em Efésios capítulo de número 3, versículo 10 até o versículo de número 12, lembrando que sempre a nossa base também é Efésios capítulo 6, versículos de número 12, né? Vamos ler Efésios 3, de 10 a 12. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Esse texto, ele praticamente ele complementa Efésios capítulo 6, apesar de estar no capítulo de número 3, né? E que diz o seguinte, o 6, porque nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, ossos espirituais da maldade, príncipes das trevas que habitam nas regiões celestes, né? E nós temos esse privilégio, né, de ter Cristo do nosso lado e que possamos juntos, verdadeiramente, nos encher da sua graça, do seu amor e da sua bondade, a fim de que possamos alcançar, né, o privilégio de vitórias sobre vitórias através do nome de Jesus. A intenção dessa graça de Cristo, né, era que agora, né, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E de acordo com o eterno plano que ele, Jesus, né, que ele, nosso Deus, realizou através da pessoa do seu Filho, né, Jesus Cristo, nosso Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo, e nosso Senhor e Salvador, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Ou seja, nós podemos chegar na presença de Deus tendo confiança através do nome de Jesus. Antigamente existia muito receio, muito medo de pessoas chegarem até a presença de Deus por achar que Deus é um Deus tirano, um Deus que, na verdade, que apenas castiga. Não, Jesus, ele nos dá o livre acesso para que cheguemos à presença de Deus e através dessa oportunidade, você e eu, desse acesso livre através de Jesus, nós possamos de verdade alcançar a graça de Deus, alcançar o favor imerecido de Deus. E com isso termos a possibilidade, sabe de quê? De realmente vencermos todas as dificuldades. E você e eu somos, de verdade, aquelas pessoas na qual Deus separou para que pudéssemos combater também nas regiões celestiais, tá bom? Então, eu queria falar com você agora sobre a questão dos principados ou poderes, né, que está em Efésios 6:12. Esse poder, né, que quer dizer esses poderes ou principados, vem do grego arquê, que significa início, governo, lei. E é empregado também para designar uma classe de seres espirituais na hierarquia satânica. Os poderes ou principados, né, eles dominam
dominam principalmente, né, as autoridades, e são as subcategorias de demônios mais numerosas, né, que existem. Arquê, né, significa também arque, né, na nossa linguagem, ou nossa tradução. E olha o que eu achei, que eu encontrei aqui muito interessante também. Arquê é a mesma raiz de que significa maior, né? E arcanjo, né? É um arcanjo, ou seja, um anjo poderosíssimo, vem, né? Dessa palavra também, arquê, né? Que significa aquele que veio antes, tá bom? Então, arcanjos, né? São principados também, né? E isso significa que nossos arqui-inimigos estão nos principados, príncipe das trevas, tá? Miguel, né, é apresentado na palavra de Deus como o arcanjo, né, o arcanjo Miguel. E quando você vê, né, muitas das designações a respeito de Cristo, ou melhor, a respeito de Israel, não a respeito de Cristo, a respeito de Israel, o arcanjo Miguel, que na verdade toma muitas das vezes as frentes de peleja, tá bom? Então, olha só, Miguel, o arcanjo Miguel, que a gente tanto conhece na palavra de Deus, Miguel significa quem é como Deus. É uma pergunta. Quem é como Deus? Né? Não existe ninguém como Deus. E quando você fala a palavra Miguel, você está perguntando, é uma pergunta. Quem é como Deus? Não é? Mas observa uma coisa. Isaías capítulo 14, versículo 14, diz que o inimigo da nossa vida, o nosso arqui-inimigo, o arqui-inimigo de Deus, Satanás, ele quis ser igual a Deus. Tanto que ele planejou no seu coração, sabe o quê? Colocar o trono dele, na verdade, o assentar dele no lugar que ele se assentava também, porque Deus não é um Deus carrasco nem no céu, tá vendo? E aí ele disse o seguinte: vou colocar o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Observa uma coisa, Miguel pergunta, quem é, né? Miguel significa, quem é como Deus? E Satanás, né, segundo Isaías capítulo 14, versículo 14, ele quis ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus, porque é somente um Deus todo-poderoso, o nosso Deus. Amém? Então, o que acontece nessa questão? Nós precisamos entender que os principados influenciam grandes regiões, sabe? Influenciam países, regiões, né, de países também. Como, por exemplo, você sabe, os Estados Unidos cabe quase duas Europas juntos, né? Ali, a Europa Ocidental. Mas você observa uma coisa. A Europa, né, na verdade, são países subdivididos. Assim como os Estados Unidos é um país, né, mas cada estado tem a sua lei, porém, governado por uma só, né? Um só governo, mas apesar de ter a sua própria, entre aspas, independência, né? Não é essa palavra independência que eu queria dizer, mas vamos entrar com essa palavra. Mas observa uma coisa, os principados, eles influenciam países, regiões de países, cidades e até igrejas. Até nas igrejas, esses principados influenciam. Denominações, né? Grandes denominações, não é por ser grandes denominações, não. É porque quanto maior, mais existe possibilidade de influência externa, né? Porque você não consegue dominar, né, ali um determinado grupo, não é dominar, desculpa, essa palavra dominar não é que você não consegue ali administrar um determinado grupo. Então, muitas das vezes essa influência dos principados acaba entrando até mesmo, né, de grandes aglomerações, vamos dizer assim.
E eles são espíritos de governo do sistema do inferno, que equivalem ao posto de arcanjo, né? O que nós lemos, né? Miguel, que quando você fala Miguel, né? Você está dizendo quem é como Deus, né? Ou quem será como Deus. Então equivale às mesmas, o mesmo posto de arcanjo no céu. Quero dizer uma boa notícia para você. Da mesma forma que 1/3 também dos arcanjos, né? Juntamente dos anjos, querubins, serafins e arcanjos foram expulsos do céu pela rebelião de Lúcifer, automaticamente também ficaram lá 2/3. Ou seja, existe sempre um a mais para combater também as potestades do mal, que equivalem aos arcanjos de Deus, tá bom? Então eles atribuem tarefas e dirigem batalha local. Esse caso aqui que nós estamos falando agora são, no caso aqui, os principados, esses poderes, tá? Que equivalem aos arcanjos. Contra a igreja, né? Então eles armam essa situação toda contra as igrejas, quanto aos projetos de Deus na própria igreja. É por isso que é necessário nós estarmos sempre orando, nós estarmos sempre buscando em Deus fortalecimento e, mais do que isso, buscarmos em Deus tudo aquilo que nós precisamos para vencer, né, essa situação dentro da igreja. Não há outra forma. Por isso que quando Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele diz orai sem cessar. Né? Nós precisamos orar. Mas como nós vamos fazer? Você pode me perguntar assim, mas pastor, como nós vamos fazer? Nós vamos estar orando o tempo todo? Vamos estar... Não, querido, você ora aqui. Você não está o tempo todo orando, porque se você trabalha, por exemplo, como mecânico, né? Ou como você trabalha em uma empresa onde você trabalha com maquinário, você não pode estar se desligar, que senão, né, corta a mão, alguma coisa assim. Mas você intercede aqui. E naquele momento que você está trabalhando, você está trabalhando. Deus compreende isso também. Mas tem um momento que Deus vai te lembrar de alguma coisa e você vai parar e interceder. Então você pode interceder, você pode orar, você pode buscar a Deus. E Jesus disse, né, que quando você for orar, você tem que orar de que forma? Dizendo, né, bem assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você diz isso, Pai nosso que estás no céu, você está dizendo a quem você está orando, ao Pai Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que está no céu, né? Que está lá em Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então a esse Deus Pai, que além de ser Deus, ele é seu Pai, é meu Pai. Mas tem uma questão aí, a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Então, filho, filha, você que já aceitou Jesus como Salvador, você já é filho, já é filha de Deus. Você que ainda não aceitou, então é necessário que você receba Jesus para se tornar, deixar a categoria de criatura e passar a ser chamado filho, filha de Deus. Tá bom? A palavra de Deus diz isso, João capítulo de número 1, versículo 11 e 12. Depois confere lá. E então eles atribuem essas tarefas, né, e dirigem batalha local contra a igreja. Em geral, são os administradores do mal em determinada área. Então, essas potestades são os administradores do mal em determinada área. Eles administram, coordenam. Tem uma outra, na primeira parte, né, que nós estávamos conversando a respeito de potestades, né, agora principados, mas antes potestades. Em outro vídeo, nós falamos o seguinte, Marli, né, uma irmã em Cristo muito abençoada que está sempre com a gente e muito aplicada na oração também, juntamente com essas irmãs, né, a irmã Renata, a irmã Yara, né, Deise, né, Elisângela, a Simone, né, Paula, né, Magali, então, enfim, essas irmãs todas, a irmã Nilza, Carmela, né, a Selma, essas irmãs, se eu esqueci alguém, desculpa. Mas essas irmãs, nós estávamos falando, mas a Marli, ela disse uma coisa interessante, que no reino de Deus,
né, existe, sabe o que? Existe hierarquia no reino de Deus. Mas no reino também de Lúcifer, do nosso inimigo, também existe hierarquia. E muitas das vezes a igreja, né, não conquista, não vai à frente, não é porque Deus não quer, é porque não existe obediência, não existe respeito, não existe hierarquia, tá bom? Mesmo que você não concorde com a sua liderança, mesmo que você não concorde com aquilo que o seu líder fala, o que o seu líder diz, né? Ore a Deus, busque a Deus, tá? Nem todos, né? A direção que Deus dá, você tem que buscar em Deus para que conforte seu coração, direcione sua mente, direcione o seu coração, tá? Para que Deus possa agir poderosamente na sua vida, tá bom? Então, essa é a questão que a gente precisa entender. Então, essas potestades, ou melhor, esses principados, né? Que também são, né, os famosos poderes celestiais, né? São os nossos arqui-inimigos também, uma classe de espíritos malignos que também tem o mesmo nível de, entre aspas, poder, né? Porque maior é Deus, maior é Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Mas também que das criaturas de Deus, que são, né, os próprios arcanjos, eles têm, eles são, na verdade, esses administradores do mal em determinada área. Tá? Por isso que a gente precisa se aplicar a oração pela igreja, pelos pastores. Se a gente vê alguma coisa, algum desvio, alguma situação complicada a respeito da nossa liderança, dos nossos pastores, né? Ou alguém, você tem que saber que essa luta é uma luta espiritual, né? Porque através de você é que, como igreja, que as regiões celestiais saberão, né, que o reino de Deus é implantado. Mais uma coisa que eu me lembrei. Além de quando você orar com a oração que Jesus ensinou, peça a Deus para que o reino dele seja implantado a cada dia. Se você vê alguma diferença onde você congrega, assim, peça ao Senhor, Senhor, que seu reino seja implantado na minha igreja. Porque contra Deus ninguém pode, ninguém. Por mais, entre aspas, santo que seja, ninguém pode. Tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, né, nesse pensamento aí, tá? Vamos lá, então. Esses seres espirituais são desalojados do reino espiritual pelo crescimento do nome de Jesus Cristo e pregação genuína da palavra de Deus na igreja e pela igreja. Então, olha só. Como eles são repreendidos, como são desalojados desse reino espiritual. É pelo crescimento do nome de Jesus Cristo e pela pregação genuína da palavra de Deus na igreja e pela igreja. Olha, além de ser pela pregação da palavra genuína da palavra de Deus na igreja, tem que ser feita pela igreja. Não adianta. Lembra aquela passagem lá, né, quando Paulo estava pregando e aí de repente alguns judeus lá, né, que faziam exorcismo, viram lá uma pessoa lá que estava endemoniada e foram tentar expulsar os demônios? Então, aquele demônio que estava sendo expulso, os judeus diziam assim, aqueles homens, né, naquela época diziam assim: eu conjuro vocês no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas não tinham comunhão com Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquele demônio disse assim: olha, eu bem sei quem é Cristo, a Jesus, e conheço bem Paulo. E vocês quem são? E diz o texto que aquele homem que estava possesso se assenhorou, botou para correr 5 e se assenhorou, pegou 2 e desceu a lenha e bateu muito e tirou as roupas dele, saíram correndo nus. Então é essa situação. A pregação, através desses seres espirituais, eles são repreendidos, são desalojados do reino espiritual pelo crescimento, né, do nome do Senhor Jesus e pregação genuína da palavra de Deus na igreja e pela igreja. Tá? Não tem outro lugar. Desculpa, né? Não existe outro caminho a não ser Jesus e a sua igreja. Portanto, se você não tem uma igreja, se você não congrega, se você não está congregando em igreja nenhuma, eu quero convidar você, vá a uma igreja, receba Jesus como seu Salvador, tá bem? E
não só receba Jesus como seu Salvador, mas também congregue. Você, nessa época que nós estamos passando de pandemia, nessa situação aí desse vírus chinês aí do demônio, que veio do inferno lá, que sejam repreendidos em nome de Jesus, mas volte, né? Anime-se, vá para a igreja, né? Frequente uma igreja. E por consequência, sabe o que acontece? Esses seres são desalojados da comunidade, de um bairro, de uma cidade. E aí, do nosso lado aqui, se houver um problema dentro da igreja, até mesmo da igreja, tá bem? Então, que Deus, né? Essa foi a terceira parte que nós estamos aqui juntos participando, né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração e que a cada dia o Senhor ministre na sua vida, na sua casa, na sua família, tudo aquilo que você precisa, tá bom? Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus seja sempre contigo. Amém? Deus te abençoe.